Meus amigos, meus irmãos, que bom estarmos aqui de novo para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, essa oportunidade de pararmos um pouco nesse corre-corre da vida e pararmos para fazermos reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Luz, que é a proposta de vida, de libertação, que é a proposta de iluminação de nossas vidas e nossas existências. É um momento muito significativo e importante para todos nós. Então a gente convida vocês, se inscrevam em nosso canal, participe, comente, compartilhe para que mais pessoas façam o Evangelho no lar, levando não só aos seus lares o estudo, mas também um momento de prece, que irá fortalecer os nossos laços com o Altíssimo. Nós estabelecemos assim um ponto de luz em nosso lar, em nossa casa, para nos ajudar em nossas dificuldades cotidianas, vai nos ajudar em todo esse processo de compreensão do sentido e do significado da vida terrena. Não esqueçamos o recipiente com a água, essa água é fluidificada durante a reunião de estudo pelos guias espirituais, e ao final devemos ingeri-la com muita fé, com muita esperança, porque com certeza os efeitos chegarão. Iremos nos sentir mais fortalecidos, mais renovados para esse enfrentamento nada fácil que cada amanhecer nos traz. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória, que está sendo do livro Ceifa de Luz, que faz parte da coleção Fonte Viva, né? É uma coleção que, como nós sabemos, traz outros livros, como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Dia de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Nós concluímos o Pão Nosso e estamos adotando o livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, hoje a mensagem é de número 6. Em ti próprio. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Palavras de Paulo na sua carta aos Romanos, que é o capítulo 14, versículo 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sob reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste através de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela, no entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca da calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar que o valor da nota de consolação sobre a dor que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometestes e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente
o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Ou seja, meus irmãos, quando a gente passa a experiência, a gente compreende melhor a situação do outro, né? A gente tem assim, mais tolerância. Por quê? Porque tiveram tolerância para conosco. A gente vai dar muita importância ao socorro material, porque passamos por necessidades, enfim. Fica bem mais fácil percorrer o caminho, né? Quando já o conhecemos, quando já o trilhamos. Então fica mais fácil a gente ter para com o outro. Mas ele diz aqui que todos os problemas da vida, a solução está dentro de nós, desde que a gente pare para refletir, para analisar. Ninguém vai responder pelas ações do outro, né? Cada um responde por suas atitudes, por suas decisões. Então vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações e nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho no Lar de hoje. E todos nós, nossos companheiros e participantes, sejam amparados, sejam envolvidos pelas bênçãos que aqui serão transmitidas pelos vossos missionários, que em vosso nome se fazem presentes para que possamos assim melhor compreendermos as reflexões que aqui serão realizadas. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos tomando como referência o Livro da Esperança, uma psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que sempre em cada capítulo faz uma referência evangélica ao livro, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 23, tem nos domínios da paciência. É uma referência ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que trata exatamente de uma bem-aventurança. Ele permanece nos trazendo reflexões a esse respeito. E hoje é o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e os que são pacíficos, né? Como a gente vem estudado, como a gente tem estudado. E hoje o item é a paciência. É na parte das instruções dos espíritos. E com relação à paciência, o espírito só se coloca como um espírito amigo. E ele nos traz um texto curto, mas com profundas reflexões. Porque não é fácil ter paciência, né? Principalmente nos dias atuais.
todo mundo está correndo em busca de alguma coisa. Às vezes a pessoa não sabe nem por que está correndo, se vale a pena estar correndo. Mas é a correria do dia a dia, são muitos afazeres, muitas responsabilidades. E quando se fala em paciência, pode até irritar alguém. Mas o espírito, que se coloca como espírito amigo, ele diz que a paciência é a qualidade do bem esperar, daquele que sabe esperar. Até há quem acha que a paciência é um estado de perseverança tranquila. Você perseverar com tranquilidade na busca de algo, da concretização de alguma coisa, e ter toda essa paciência, né, de esperar. É uma virtude que consiste em suportar dores, infortúnios com resignação, fazendo-nos olhar para o alto e nos coloca acima de nossos problemas, permitindo-nos visualizar sua solução sem atropelos. Ou seja, aquele que tem paciência é aquele que espera, aquele que aguarda, que busca soluções, mas sem agonia, sem atropelos, né? E ele continua nos dizendo que diante de certos problemas, de certas dificuldades, nós pensamos que a solução é nos submetermos à vontade de Deus, não fazer nada, ficarmos assim, nos submetermos à vontade de Deus. Vamos ver a vontade de Deus. Deus proverá, como se diz muito, antigamente se dizia demais isso, Deus proverá, ou seja, Deus irá providenciar, Deus irá chegar a seu tempo com a solução, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Se diz também muito isso, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, quer que as coisas se solucionem em nosso tempo, rapidamente. E o processo, muitas vezes, é demorado e as coisas acontecem de uma outra forma, mas que tem o mesmo efeito em nossa vida. Então, quando isso acontece, quando a gente diz, não, eu vou colocar nas mãos de Deus, né? É como usar a paciência como uma virtude ativa que nos dará também serenidade para providenciar a solução de problemas. Veja bem, quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente está pensando o quê? Essa situação não pode ser modificada, pelo menos por mim mesmo, né? Então, quando isso não acontece, quando a gente não tem essa postura de colocar nas mãos de Deus e aguardar, nós podemos ter a paciência, usar a paciência, mas de uma forma ativa, como uma virtude ativa, que vai nos dar serenidade para providenciar a solução de problemas, sem tensões excessivas, permitindo que se saia da situação aflitiva, aprendendo e progredindo espiritualmente. Às vezes nos falta exatamente a paciência mesmo, porque nós vivemos atropelando a vida, atropelando as situações. Mas que a gente pode ter fé em Deus, se colocar nas mãos dele, mas não ficar de uma forma passiva, de braços cruzados. Não. Procura ter essa paciência de uma forma ativa, de uma forma serena, de uma forma a buscar uma solução, uma alternativa, e termina exatamente que a pessoa vai consegue ter uma solução para esses problemas, aliviando assim as nossas tensões, e a gente consegue aprender. Isso é um aprendizado espiritual também. Em todos os obstáculos por vencer, em todas as sombras por extinguir,
A paciência a serviço do coração nos fará perceber que a dor é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado. Quando se tem essa paciência diante das dificuldades, das adversidades, dos obstáculos, a paciência vai nos falar ao coração, vai nos fazer compreender que aquela situação que não está sendo resolvida, ela está chegando como uma forma de transformação, de reflexão. E se tivermos já o ensinamento espírita, nós vamos compreender que se trata de um aprendizado necessário para que a gente possa se regenerar perante o nosso passado de erros. Por exemplo, a pessoa tem na sua família, em seu lar, um familiar com uma doença degenerativa. Uma doença degenerativa progressiva que a própria ciência só tem paliativo, mas que ela é progressiva. E você quer uma solução. Gostaria de ter uma solução para essa situação, porque a dor, o sofrimento é cotidiano. Mas a paciência diante de todo esse processo vai lhe fazer perceber que é a vontade de Deus que se cumpre, a fim de que os envolvidos nessa situação possam passar por um processo de regeneração, ajudando uns aos outros nesse processo de regeneração. Porque todos que estejam envolvidos com essa situação estão comprometidos, direta ou indiretamente, com o caso. Quem sabe essa doença, a pessoa contraiu em virtude dos excessos, dos desregramentos de outras vidas, que foram acompanhados, que foram incentivados por aquelas pessoas que hoje ali estão diretamente ligadas à assistência que o paciente está necessitando. Um filho, por exemplo. A gente vê muitos casos, né? E de repente a família se vê com uma criança, um adolescente num processo degenerativo, num processo, e é uma doença degenerativa, progressiva, que a ciência não tem cura. Tem, às vezes, no máximo, um controle. E a pessoa se pergunta por que minha vida deu essa guinada. Eu jamais pensei, anos atrás, que estaria nessa situação. Aí a pessoa entra em pânico, em desespero, entra em revolta, diz blasfêmia, né, contra Deus, ou aceita e vai fazer o seu melhor por aquela pessoa. Dá amor, carinho, paciência, sobretudo, tolerância, e vai sentir que está comprometida também, essa pessoa vai sentir que está comprometida também com aquela doença. Lembro de um caso, eu não sei qual é o livro de Joana, em que o filho, numa situação de deficiência, uma deficiência degenerativa, e a mãe ali, dando toda assistência, mas querendo saber por quê. Primeiro filho. E vai ser dito a ela, em uma reunião que ela participava lá da Mansão do Caminho, é mais ou menos assim a história.
que eles tinham sido amantes em uma outra encarnação. E ela, pela traição, usou da sua beleza, usou do seu envolvimento para ter aquele irmão ao seu lado, fazendo o que ela queria. E ele vai, quando ela o deixa, ele vai mergulhar nas mais variadas viciações, a tal ponto que o seu perispírito fica comprometido, fica marcado, e ele vai reencarnar nesse corpo limitado, porque o perispírito limitado com marcas projeta no corpo biológico as suas limitações. Ela que, depois de passar por muitas dificuldades no mundo espiritual, no mundo de expiação, passou por muita dor e sofrimento, até mesmo nos umbrais, e teve reencarnações difíceis. Quando ela chega à condição de poder ter uma reencarnação em um corpo saudável, aí ela aceita vir como a mãe dele para ajudá-lo nesse processo libertador de regeneração, nesse processo expiatório. E no caso dela, deixava de ser também uma provação muito difícil. Ela poderia sair, abandonar, mas não. Ela tinha dentro dela a certeza de que estava ali ligada àquele sofrimento, era de certa forma responsável. E isso lhe foi dito em uma reunião de desobsessão no centro, na casa espírita. É dito a ela que ela tivesse paciência, que ela tivesse força, porque era necessário ambos se reabilitarem perante as leis divinas. Então, meus amigos, a gente vê que a paciência, ela é uma virtude que nos permite alcançar bênçãos na presente encarnação e em encarnações futuras. Quando desencarnamos, vamos ter condições melhores no despertamento além-túmulo. Agora, a ideia da unicidade da vida, a gente acreditar que a vida física é só uma, aí isso dificulta, porque nós não vamos aceitar, nós não vamos compreender, não vamos ter o entendimento da dor, do sofrimento, das dificuldades, porque a gente acha, poxa, a vida é tão breve, a gente nasce, de repente a vida passa e eu estou sofrendo tantas dificuldades. É uma dificuldade uma atrás da outra, são palavras nossas, porque aí a gente só vai entender porque temos consciência da pluralidade das existências e acreditamos na lei de causa e efeito. O sofrimento é, portanto, a oportunidade de resgate que Deus nos concede. A paciência propicia serenidade para nos fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, dádivas e compensações que emanam do Pai. E o espírito da mensagem, ele diz o seguinte, que a paciência é uma forma de caridade. Porque quando perdoamos aqueles que Deus nos colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer, é para que a gente coloque à prova a nossa paciência. Então, quando a gente desenvolve a paciência para com as faltas dos outros, para com aquilo que nos faz sofrer, quando a gente tem essa paciência de olhar para essas situações através de uma compreensão,
através exatamente de uma tolerância, inclusive perdoando, né, aqueles que estão a nos atingir. Isso é uma paciência que se tem diante da vida. E o que é que qual o benefício para nós mesmos? É o nosso fortalecimento como seres em processo evolutivo. E nada nos acontece por acaso. Qualquer sofrimento é oportunidade de aprendizado, é oportunidade de regeneração. Daí a paciência ser uma virtude de fundamental importância. Então, meus amigos, nós podemos aprofundar o nosso estudo durante a semana, estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, o tema paciência. E aqui Emmanuel nos diz no capítulo 23, nos domínios da paciência. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade de existência com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro imprófico na hora do sofrimento. Seja como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz até de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Então, meus amigos, fica aí a proposta de estudo para a semana, esse grande desafio em nossa vida que é a paciência. E vamos fazer as nossas vibrações, elevar nossos corações, a nossa mente, a vibrações de amor, de perdão, de saúde, de fé, de esperança. Senhor Jesus, e os nossos sentimentos de amor sejam direcionados aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, seja por que estejam a sofrer em dificuldades materiais ou espirituais, a fim de que sejam amparados e esclarecido em suas dores, recebendo o lenitivo para acalmar os seus corações amargurados. Senhor Deus, recebei as nossas rogativas que se renovam pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país, que precisa de justiça social a cada dia, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que permaneça sintonizada com os ensinamentos da codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos
que se encontra em hospitais, em clínicas, em seus lares, pelas ruas, para que encontre o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Senhor Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus por todos nós, que possamos levar para nossas vidas os ensinamentos do vosso Evangelho. E obrigada por esses momentos grandiosos de reflexão e que a água fluidificada venha aliviar nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.